Boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos a mais essa live que a Igreja da Comunidade Metropolitana está fazendo para debater um pouco sobre a questão do HIV/AIDS. E o tema de hoje justamente é esse: Direitos Humanos e ICM, HIV/AIDS. Está conosco hoje o diácono Robério, das Igrejas da Comunidade Metropolitana de Fortaleza. Irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo mais uma vez. E, reverendo, faça as honras da abertura antes de passar a palavra para Robério. Obrigado, Maílton. Mais uma vez, boa tarde a todos, a todas e a todos que nos acompanham por nossas redes sociais. São militantes, são amigos, são a membresia da igreja, não só da ICM de Cabedelo, mas de todo o Brasil, que sempre com muito carinho tem acompanhado as lives em direitos humanos, sempre com uma temática bem diferente e bem atual, para que possamos sempre refletir, né? Como uma comunidade militante. Então, mais uma vez, a nossa gratidão, nossa eterna gratidão ao irmão Robério por estar conosco nesse momento, né, por manifestar, né, a todos um pouco do trabalho que é executado na ICM Fortaleza por ele, né, foi puxado por ele, foi pensado por ele. Então, é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui, Roberto. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde, meu querido pastor William, meu querido diácono Maírton. Para mim é uma satisfação estar com vocês e toda a comunidade da ICM Cabedelo, essa nossa comunidade tão querida aqui do Nordeste. Nós que tivemos a oportunidade de já conhecermos no Retiro. Aí você vai me corrigir. Qual foi o ano? Foi 2016, 17? 2017. 2017 foi. 2017. Comigo foi 2017. Que eu fui. Pronto, foi 2017, tivemos a oportunidade de estarmos aí em Cabedelo, aquele encontro regional, e para mim é uma satisfação, quero agradecer pelo convite e convidar você, irmãs, irmãos e todos que estejam nos acompanhando nesse momento nas redes sociais, para ficarmos nesse momento, que é um momento de bate-papo, é um momento informativo, de troca de informações, né? Esse saber que ele é construído cotidianamente, né? É um casamento do saber mais científico, mais metodológico, com o fazer, né? O fazer empírico, que acontece nas nossas experiências comunitárias de comunidade. Eu sou diácono da ICM Fortaleza, também sou formado em psicologia, e há 8 anos eu estou participando da ICM Fortaleza. Esse casamento, né, hoje eu me considero uma pessoa casada com a minha comunidade, ele foi se dando aos poucos. Primeiro começou uma paquera, dessa paquera, né, surgiu um namoro, ou seja, eu às vezes ia, as celebrações nessa época aconteciam à noite, sempre às 18 horas, e eu ia para essas celebrações. Na época, a ICM Fortaleza se reunia no centro da nossa capital aqui. Mas aí passava 3 domingos sem ir, né? E acordava, às vezes, com aquele desejo de ir. Então, nós chegamos ao ano de 2014, quando nós tivemos um retiro nacional aqui em Fortaleza. Eu não sei se o Maírton estava, Maírton, em 2014? Não, em 2014 não. Eu estava só em 2018. Pastor Williams estava em 2014 aqui em Fortaleza? Estava. Ele estava. Né? Então, assim, nós tivemos um seminário, e nesse seminário que foi proferido por mim, a gente trabalhou esse livro aqui, A Vida em Perigo, da Luz Mel Rey, e trabalhamos esse outro, do Gabriel Rotelo, Comportamento Sexual e AIDS. E aí nós tivemos uma tarde, né, onde foram apresentados um material desses 2 livros, principalmente desse livro que é muito bom, falando sobre a questão de como trabalhar a questão
do HIV/AIDS em grupos de apoio. Só que, durante essa discussão, que foi mais de 1h30, vieram várias perguntas, várias questões, e o tema não terminou no período da tarde. E aí, nós fizemos um remanejamento, e à noite, isso numa sexta-feira, nós fomos convidados a concluirmos e fazermos o que a gente chamou de candlelight, que seria o momento de nós acendermos velas lá no pátio, pelas vítimas do HIV/AIDS. E foi um momento muito bonito, né? Estávamos presentes mais de 50 pessoas da ICEM de todo o Brasil, e fomos a primeira oportunidade que nós tivemos de fazer esse candlelight lembrando as vítimas do HIV/AIDS. Como Deus nos move, no final, a pastora reverenda Eliana, lá da ICM Vitória, hoje reverenda emérita, pastora Eliana, que também tem formação em psicologia, chegou e fez uma provocação no bom sentido, perguntando o que é que nós estávamos fazendo para esse público. E ali foi um tapa na nossa testa, porque realmente a gente na época nós não fazíamos nada. E eu cheguei para o reverendo Igor Simões e disse: Igor, nós temos que fazer alguma coisa. Isso era no mês de abril. E aí a gente começou a amadurecer a ideia de um grupo de apoio para funcionar no nosso espaço, onde esse grupo ia receber pessoas que conviviam com HIV/AIDS, e a gente ia fazer um grupo para tentarmos falar sobre o cotidiano, sobre o processo de adesão. Quando foi em agosto de 2014, nós começamos esse grupo. As celebrações aconteciam, mas eram 6h da tarde, e nós começamos o grupo às 4h da tarde, terminávamos 5h30, e as pessoas não eram obrigadas a ficar para a celebração. Você participar do grupo de apoio, você não tinha que ficar para a celebração. Só que aí, isso a gente dava um prazo mais ou menos de meia hora, porque algumas pessoas ainda não tinham sua condição, digamos assim, assumida para as outras pessoas. A gente não queria fazer esse choque, esse encontro. E aí, essas pessoas, elas começaram a querer também dizer: não, hoje eu quero ficar para ver essa igreja, essa celebração. E começaram a participar. E aí nós tivemos, então, 2 anos de grupo de apoio, onde, às vezes, como as coisas na ICM, né? A gente faz, como diz Jesus, onde tiver 2 ou 3 estiver reunido, eu estou no meio deles, a gente fazia com 2 ou 3. Às vezes fazia até com mais um. Como a gente sabe que a comunidade da ICM Cabedelo, né? Existem outras irmãs e irmãos, mas vocês dois, né, estão ali todos os domingos, que chova, que faça sol. O Maírto, né, tem toda uma questão de vida, uma outra cidade para estar aí, mas tem um compromisso, né, que é um compromisso que ele assumiu, e que às vezes a gente, se não for, a gente acha que fica faltando alguma coisa. Eu, apesar de morar em Fortaleza, eu moro também na periferia, e eu, para chegar à sede da ICM, eu também gasto 1h30. Isso na mesma cidade, né? Fortaleza é uma cidade bastante espalhada. Mas eu não deixo de ir. A gente agora não está acontecendo os encontros presenciais por conta da pandemia. Mas na hora que nós retornarmos, seguindo todo o protocolo, nós vamos sim retornar esses encontros presenciais. Porque o nosso compromisso, ele é algo muito maior, né, que faz com que, se a gente sair, às vezes, para dar uma esticada à noite, agora a gente não está saindo, mas no outro dia, a gente está... Eu, pelo menos, sou assim. Compromisso é compromisso. E não é porque ninguém me obriga, não é para aparecer, é porque algo acaba impulsionando a gente a fazer isso. E eu acredito que todas as irmãs e irmãos que fazem parte da ICM também têm isso, né? Naquele horário, estão ali disponíveis
né, para fazer o seu trabalho, para fazer a sua pregação, para fazer o seu trabalho missionário. E que bom, né? São mulheres e homens de fé. Bom, aí esse grupo, ele aconteceu, o nome do grupo era Ame-se Mais, né? A gente usava o ame-se, né, como verbo, e o sinalzinho de mais. Por que ame-se mais? Porque, às vezes, as pessoas se descobrirem com HIV/AIDS, entre aspas, pode ser uma sentença de morte, mas pode ser também uma sentença de vida. É você ressignificar as coisas. Gera, às vezes, a questão da depressão, né? Mas a gente sabe que hoje não se morre de AIDS, se morre de outras doenças oportunistas, né? Com todas as mazelas que o nosso sistema público de saúde tem, felizmente nós temos no Brasil um tratamento para as pessoas que convivem com HIV/AIDS muito bom e avançado, referência para outros países como Estados Unidos, como França, né? Então é importante que a gente veja isso, né? Infelizmente, esse último governo está sucateando, né, esse tratamento, né? Mas a gente sabe que existe uma resistência muito grande. Na própria ICM, nós temos um irmão, na ICM Teresina, o irmão Poti, aqui eu não estou expondo o irmão, porque ele mesmo se assume, né, como pessoa soropositiva, e ele milita nessa causa, então não estou expondo o irmão, né, citando. Ele faz parte nacionalmente, né, de uma organização onde milita na causa para as pessoas convivendo com HIV e AIDS, né? Então, é uma referência lá na ICM Teresina, o trabalho do irmão Poti. E aí, com essa questão, nós funcionamos durante 2 anos. Às vezes a gente fazia reuniões, chegamos, o máximo que a gente teve 8 pessoas, mas teve dias que a gente tinha só mais 2 pessoas e a gente fazia, né? Eu, como olhar psicólogo, eu recebi essas pessoas, na maioria das vezes eram pessoas que não tinham a sua condição assumida para a família nem para os amigos, né? Mas que elas queriam falar sobre os seus problemas diários, sobre a adesão da medicação, sobre, às vezes, conviver, conhecer alguém e falar para a pessoa da condição sorológica, né? Sofrer com medo da rejeição, né? Então, são questões que são trabalhadas no grupo de apoio. E esse grupo de apoio, ele pegou como base os grupos de apoio do AA, os grupos de apoio aditos, com a diferença que a gente trabalha aqui uma outra questão, né? Mas ele foi beber também nessa fonte. E a primeira coisa, existe uma oração, chamada Oração da Serenidade, que fala assim: Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Vamos lá, né? Concedei-me coragem, né? Primeiro, tem coisas, vamos supor que hoje amanheça chovendo. Eu não tenho como mudar a questão da chuva, né? Agora, eu posso acordar, eu tenho um compromisso, né? Por exemplo, moro em Cabedelo e tenho que ir até João Pessoa, e eu posso acordar mal-humorado, porque está chovendo, praguejando, né? E posso acordar, está chovendo, e fazer uma ode à chuva, agradecer, pegar meu sobrinho, meu guarda-chuva e sair para a batalha. Ou seja, a forma como eu vou lidar com aquela situação vai fazer a diferença. Coragem para mudar as coisas que posso. E serenidade. A chuva eu não tenho como parar, mas o meu estado de humor, eu posso sim. Como é que eu vou lidar com aquele dia chuvoso? Isso faz uma diferença. Então, pegando esse exemplo, as pessoas que se descobrem na condição sorológica, elas não têm mais como mudar essa questão. Agora, a forma como elas vão conviver com o vírus, aí sim vai fazer a diferença. Pode ser uma sentença de morte,
Uma pessoa que não faz a adesão ao tratamento, né? Que ela continua tendo, digamos assim, uma vida, entre aspas, suicida, fazendo noitadas. Aí alguém diz, mas eu posso beber? Pode. Né? Você pode continuar fazendo determinadas coisas, desde que você faça com equilíbrio, com parcimônia. Né? Então, tem pessoas que se descobriam, iam cuidar do corpo, iam cuidar da mente, procurar, né, cultivar, fazer o tratamento corretamente, começar o processo de adesão, e tinham pessoas que não faziam isso. E o objetivo do grupo era trabalhar com as pessoas a questão do pertencimento. Ou seja, você, a partir de agora, você tem uma condição, isso não faz você melhor nem pior do que ninguém, né? Apenas você com alguns cuidados, e esses cuidados, eles precisam ser, sim, trabalhados diariamente. E a saúde, ela começa aqui na sua cabeça, no seu bem-estar, né? Ou seja, é muito importante. Às vezes a gente tem depoimentos, teve um depoimento de uma pessoa que estava no grupo que disse que ele estava conhecendo um rapaz e ele foi falar para o rapaz, num momento de discussão, que ele disse assim, ele nem disse que era soro positivo, ele disse, eu tenho AIDS. Aí disse que o rapaz estava conversando com ele, continuou a conversar. Aí ele disse, você não vai fazer nada? O rapaz disse, você quer que eu faça o quê? Que eu saia correndo daqui? Ou seja, naquele momento, ele percebeu que o preconceito existia, mas era muito mais forte nele no meio da rejeição. Porque a pessoa que estava com ele disse, você quer que eu faça o quê? Eu saia correndo daqui? Né? Para dizer, isso não vai fazer diferença com o que eu estou sentindo por você. Eu vou continuar gostando. Agora, cabe a você querer saber se a gente vai continuar ou não. Isso é só mais um detalhe que a gente tem que tomar os nossos devidos cuidados. Bom, e aí esse grupo, ele teve, digamos assim, foram 2 anos, só que aí chegou um momento que eu faço um trabalho, eu tenho familiares no interior e eu tinha que, às vezes, viajar. E as pessoas que participavam do grupo diziam assim, não, a gente só quer fazer quando você está presente, primeiro porque você também é psicólogo. E a gente quer olhar, mas não precisa. Mas era aí quando eu não estava presente, os irmãos que participavam não queriam. E aí chegou um período que a gente foi rediscutindo. Então, nós demos uma parada no grupo. Mas aí, essa parada no grupo foi para nós redimensionarmos o nosso trabalho ministerial. Foi aí que, numa conversa que eu tive com uma pessoa que vocês conhecem, chamada Cristiano Valério, né? Que é o nosso querido reverendo da ICM de São Paulo, e ele faz um trabalho na ICM de São Paulo de visitas semanais. É um trabalho que ele não divulga tanto, mas ele faz ao hospital de referência lá de São Paulo, chamado Emílio Ribas. E ele faz lá um trabalho de capelania, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa capelania, né? Que é ligada a um grupo espírita. E ele, como teólogo, né, como reverendo, e também ele tem formação em psicologia, ele vai e faz esse trabalho de abordagem para aquelas irmãs e irmãos que estão fazendo um tratamento. Esse sempre é feito às quartas-feiras, né, no período da tarde. E aí, a gente conversando, e eu falando sobre o grupo Ame-se Mais, e ele começou a falar desse trabalho de capelania, que era feito no Emílio Ribas. E aí, nessa conversa, nós voltamos e tivemos uma reunião do nosso conselho pastoral, aqui da ICM Fortaleza, e o Igor falou, né, o reverendo Igor Simões, uma experiência que existe com o reverendo lá do Uruguai, que ele visita pessoas também lá no hospital, né, de Montevidéu, se eu não me engano. Na hora veio aquele sopro da Santa Rua,
dizendo, olha, você não é as pessoas que vão ter que vir até vocês. São vocês que vão ter que ir até as pessoas. Essas pessoas que já fazem o acompanhamento, elas precisam, sim, né, desse grupo. Mas é necessário que vocês vão lá para a ponta, para aquelas pessoas que estão mais debilitadas ainda. Esse foi o chamado. E aí, nós passamos 6 meses negociando com o Hospital São José, que é um hospital de referência aqui, do Ceará todo. Eu não sei como é a situação. Vocês que militam, né, na área dos direitos humanos, mas aqui, o Ceará, agora é que a saúde está sendo regionalizada em alguns polos. Mas o desenvolvimento do estado do Ceará foi muito focado na capital, em Fortaleza. Isso fez com que a parte de saúde do interior era muito debilitada. Hoje melhorou. Hoje nós temos hospitais de referências. Mas o único hospital assim de referências, mesmo para doenças infecto-contagiosas no estado do Ceará, é o Hospital São José, que está fazendo agora 50 anos. E recebeu uma promessa de uma ampliação, né? E lá tem um tratamento muito humanizado, né? Hoje a equipe que trabalha lá, ela está muito mais humanizada, sabendo lidar com as questões do HIV/AIDS de uma forma muito diferente. Sabendo que quando esse hospital foi criado, ele foi criado para outras doenças infecto-contagiosas, como a questão da tuberculose, na década de 70, né? Ainda não tinha essa questão do HIV/AIDS. E aí nós chegamos, então, ao trabalho de capelania, onde, aos sábados, né, nós começamos com um grupo de 8 pessoas que iam se revezando, fazendo duplas, mas aí depois nós ficamos apenas com 2 pessoas, porque as pessoas precisavam trabalhar, e hoje esse trabalho está muito focado na minha pessoa, né? Eu vou, aos sábados, a gente levamos a hóstia, levamos o óleo, fazemos um momento de oração. Primeiro, a gente faz uma pergunta para aquelas pessoas que estão internadas, né? A gente se identifica enquanto CM. Normalmente, a gente usa essa camisa aqui, né? E nós temos um crachá, certo? Da capelania, que depois eu posso até pegar ali para mostrar para vocês. E a gente faz a abordagem perguntando se aquele irmão, né, ou aquela irmã quer receber uma oração. Se não quer, a gente não insiste, né? A gente não vai lá fazer proselitismo, ninguém vai converter ninguém vai com aquele discurso, você está no pecado, se entrega a Jesus, para de graça. Não é essa a nossa função lá, arrebanharmos pessoas para a ICM, a gente não tem esse propósito. Ou aquele discurso, você está no pecado, Eu estou falando isso, irmãos, porque o que é que acontece? Algum tempo atrás, nós recebemos queixa que existiam pessoas de outras denominações que iam fazer esse terrorismo, né, psicológico e religioso com as pessoas que estavam internadas. Imagine você num leito do hospital, receber a visita de alguém fazendo terrorismo para você, dizendo que você vai para o inferno, que você tem que se entregar a Jesus, né? Você que está bastante fragilizado, quer dizer, pega num ponto muito sutil na sua fragilidade. Não é esse o Jesus, né, que a gente vai ao encontro. Não é esse o Jesus que condena, né, que aponta o dedo, que joga pedra. É o Jesus que acolhe, né? É esse o nosso objetivo. A única coisa que eu, enquanto psicólogo, porque eu sou muito curioso, eu pergunto sobre as pessoas, quando eu vou abordar, é de onde elas são. Só para ter uma referência, se é da capital, do interior. Mas não me interessa saber como é que a pessoa, de que é que a pessoa está doente, não me interessa saber como foi que a pessoa contraiu, porque eu não estou lá como psicólogo para fazer terapia, eu estou para dar um apoio psicológico.
né? Então, é muito importante que a gente saiba como abordar essas pessoas para que a gente não violente essas pessoas, porque às vezes elas já viram as costas para ela, famílias, amigos, e eu, enquanto essa pessoa que leva um momento de conforto, se eu for também chegar com essa violência, eu vou fazer com que a pessoa permaneça mais doente ainda. E não é esse o nosso objetivo, né? Então, nós estamos há 3 anos, eu já estou finalizando essa introdução para ficar mais à vontade para os irmãos, né? Aí nós estamos há 3 anos fazendo esse trabalho. O grupo Ame-se Mais, que era o grupo de encontro, no momento, já faz um tempo que a gente não se reúne, porque também não tem pessoas que apareceram para adesão, até porque a maioria que iam eram homens e, modesta parte, iam também para procurar uma paquera, alguém na mesma condição. Aí, quando via só uns gatos pingados, aí só ia o encontro e não iam mais. Verdade seja dita, né? Iam também com esse propósito, né? Ah, não, tem pouca gente, não sei o quê, né? Tem só o diácono, tem só o pastor, aí não voltavam mais, né? Tinha esse detalhe também. Então, assim, no momento nós estamos com as atividades paralisadas, porque foi uma orientação que nós tivemos do próprio hospital, mas nós pretendemos retornar. Além desse trabalho, nós fazemos o seguinte, nós temos uma parceria pontual com um espaço chamado Casa do Sol Nascente para adultos, que funciona na Fazenda Irapuru, o CEL, Centro Irapuru, que é um espaço católico, onde tem várias casas para pessoas dependentes químicas, né? E para crianças abandonadas. E nós temos 2 casas para pessoas com HIV/AIDS. Nós temos uma casa para crianças, algumas crianças que nasceram ou que foram abandonadas por pais em condições, né, de vulnerabilidade, e nós temos uma casa para adultos. A gente já visitou as 2 casas, mas a gente percebeu, irmão Maírto, que a casa das crianças tinha mais assistência do que a casa dos adultos. Por quê? Porque na casa dos adultos, às vezes as pessoas iam já com aquele olhar reprovador, né? Ou seja, por que é que você se contaminou, né? Aí, às vezes, é uma pessoa que é adito, né? Uma irmã ou irmão usuário de drogas, aí já é aquele julgamento. É um irmão em situação de vulnerabilidade, que mora, né? Tá na rua. Então, já ia aquele julgamento. Então, a casa de adultos não recebe tantas pessoas como a casa das crianças. Então, são pessoas que já estão numa situação bastante debilitadas. Inclusive, assim, tem um depoimento que eu me emociono muito, que nós tínhamos um rapaz, né, um menino, que ele fazia parte da Casa do Sol Nascente, e há uns 2 anos atrás, ao fazermos a visita de capelania, nos encontramos com ele internado no Hospital de São José. E ele tinha um problema no ouvido, que ele tinha recebido muita violência física, e ele era novo, e tinha ficado com o ouvido, ele não ouvia, né, desse lado aqui, do lado esquerdo. Como era que ele desenvolveu o afeto dele com os bichinhos, os ursinhos de pelúcia que ele recebia de presente? Quando nós voltamos novamente no Natal para fazermos a visita, ele tinha chegado a óbito, né? Então, é uma casa, um espaço muito legal, mas, assim, as camas são adaptadas como leitos de hospitais, né? Nós temos lá espaço para mais de 20 pessoas, alguns já são cadeirantes, né? Usam fralda geriátrica, ou seja, já existe uma saúde bastante comprometida. Então, quando a gente vai, nós fazemos kits de higiene, levamos, e tem um irmão que já fez parte do grupo de apoio, que é soropositivo, que é um irmão que também faz corte de cabelo, é cabeleireiro e vai e faz esse dia da beleza,
né, cortando o cabelo deles. Essas atividades estão paralisadas no momento, por conta da questão da pandemia, mas nós pretendemos retornar. Então, assim, o trabalho que é feito é o trabalho semanal de visita ao Hospital São José, sempre aos sábados, a partir das 9h30 da manhã. E agora a gente fica aberto, né, para perguntas, né? Eu acabei me estendendo um pouco, mas seria para fazermos um histórico de como é que foi. Foi riquíssima a sua apresentação e a apresentação da comunidade sobre isso. Vou deixar aqui a participação de uma pessoa muito querida que está nos acompanhando, o Reverendo Ferreira Júnior, Francisco Ferreira Júnior, né? Diácono Robério de Sá, um grande missionário da ICM Fortaleza, e um companheiro nosso de militância, o Will, também está nos assistindo, que é o Babalorixá Gel, de Iemanjá, desejando uma boa tarde a todos nós. E, Robério, então me diga uma coisa, como é que você se sente em ser militante, em ser psicólogo e estar à frente dessa missão na ICM de Fortaleza? Pronto. É um grande desafio, porque, assim, nós estamos lidando com uma doença que ainda existe muito preconceito, muito estigma, né? Então, assim, diferente da questão do câncer, que quando a pessoa chega e se assume para os familiares e amigos que está com processo, né, de câncer, as pessoas acolhem. Lógico que hoje está mudando muito. A gente sabe que se a pessoa faz o tratamento, não só você tem uma vida normal, como você também não transmite o vírus, né, para outras pessoas, tomando os devidos cuidados, né? Então, a gente sabe que existem alguns meios de prevenção, além da tradicional camisinha, nós temos hoje a PrEP, né? Então, temos formas que, às vezes... Mas o que é que acontece? As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de adesão ao tratamento. Às vezes, elas começam, quando está tudo bem, elas abandonam. Então, nós tivemos casos de pessoas que nós acompanhávamos que chegaram a óbito, né? Isso foi registrado, pessoas que foram participar do grupo em algum momento e depois chegaram a óbito. Teve um caso de um irmão que participou do grupo, assim, ele passou rápido e ele foi encontrado depois, já falecido, onde ele morava, né? Assim, foi uma coisa muito triste. Então, o grande desafio é justamente trazer essas pessoas, né, para um grupo, né? Quer dizer, você tem que ter um atrativo, né? Às vezes as pessoas não querem conversar, né? Querem participar de um grupo de aplicativo, nada contra os grupos de aplicativo, mas, assim, quando você chama para fazer um tipo de abordagem, vamos marcar um encontro, vamos conversar, as pessoas acabam se afastando, se distanciando. Então, o grande desafio é esse, né? As pessoas elas precisam discutir mais, né, a questão da soropositividade, das políticas públicas. A gente sabe que tem aí um governo ou um desgoverno, né, que tinha um setor específico para isso, que foi totalmente desmantelado, foi totalmente, né, retirado, e a gente sabe os grandes desafios, né? O Hospital São José, que é um hospital de referência, passa por situações pecaminosas, né? Às vezes faltar material. O importante é que tem uma equipe, e tem também uma equipe de voluntários, lá tem uma equipe de associados, que fazem um trabalho. Em relação à ICM Fortaleza, nós temos o apoio, nós somos uma comunidade também pequena, mas nós tivemos o apoio desde o início do nosso pastor, reverendo Ico Simões, né? E depois, atualmente, o pastor que está à frente é o pastor reverendo Francisco, que tem dado todo o apoio. Inclusive,
chegando a participar também das nossas celebrações. Nós, durante o ano, no Hospital São José, nós temos 2 momentos de celebrações com aquela clientela. Nós temos o Sábado de Aleluia, que nós fazemos pela manhã, e nós temos o dia 1º de dezembro, que é o dia de combate, né, do HIV/AIDS, o Dia Mundial. Nós não tivemos esse ano por conta da questão da pandemia, né, onde nós fizemos já 3 anos desse trabalho de capelania. Então, o Sábado de Aleluia é em comemoração ao nosso trabalho de intervenção social e comunitária lá. E outra coisa, a nossa comunidade, por exemplo, a comunidade da ICM Cabedelo, já trabalhou com a questão dos surdos. A ICM São Paulo tem a questão dos surdos e das nossas irmãs, dos nossos irmãos e irmãs trans e travestis, com o projeto Céfaras. Né? A ICM-BH, por exemplo, trabalha com a questão da arte, do teatro, da música e da dança, né? Ou seja, uma proposta mais queer. Então, é muito importante a gente ver qual é, né, usando assim uma linguagem, qual é o nosso carisma. O nosso aqui, em Fortaleza, é o HIV/AIDS. Até porque no nosso histórico, enquanto ICM mundial, muitos das lideranças, na década de 80, nós ainda nem pensávamos, né, assim, eu era adolescente lá, sabia que era gay, né, mas não imaginava um dia fazer parte, era católico, mas naquela época muitas pessoas já estavam falecendo, né, com o vírus letal da AIDS, porque na época não tinha um tratamento adequado, e o que é que acontecia? Muitos irmãos iam cuidar dos outros irmãos e à noite iam para as celebrações. Então, essas palavras não é minhas, são do reverendo Ico Simões. A ICM é uma igreja com AIDS. Por quê? Muitas das lideranças que fazem parte da ICM são pessoas que convivem com HIV/AIDS. Então, é importante que a gente abra também essa discussão a nível nacional. Essa discussão ela foi aberta em 2014, mas ela ainda está muito lenta, né? Nem todas as igrejas têm, digamos assim, um trabalho voltado para esse público. Nós dizemos que para a família, às vezes é um azar duplo, sendo irônico, né? Porque às vezes o filho é gay, não é assumido para a família, e aí quando vai assumir, é um azar duplo, porque assume que é gay e assume que tem um HIV. Então a pancada, ela é muito grande naquele momento. Como é que a gente vai trabalhar isso com aquelas pessoas que nos procuram? Esse é o grande desafio. É verdade. E é um tema que ainda ele é muito frágil, muito delicado, que como até o próprio relato seu mesmo, Robério, parece que quando se chama ao diálogo, as pessoas se afastam, né? As pessoas não querem. A ICM Cabedelo, lá todos os anos, ela faz as celebrações no Dia Mundial de Luta e Combate contra o HIV/AIDS, né? Trouxemos uma mesa de diálogos só com essa temática. Nós tivemos a participação da Secretaria de Saúde do Estado, tivemos a participação também do setor de HIV/AIDS e doenças infecto aqui de Cabedelo, e eu acho que foi a mesa que menos teve participação, né, Mailton? Não me deixa mentir, por favor. Foi a mesa que teve menos participação. Menos participação teve. Mas, porém, foi a mesa onde a gente não deixou silenciar, porque nós sabíamos de demandas, nós sabíamos, inclusive, de reclamações do público que nos busca, né? Eu estou de frente a 2 diáconos que não me deixam mentir. A gente tem as redes sociais, somos procurados, né? São pedidos de oração, são pedidos de socorro, de desespero, né? E a gente vai vendo, quando se monta um grupo para um diácono, para um diálogo, como o Robério mesmo colocou, se for um grupo de WhatsApp, todo mundo quer participar, né? Tá
todos e todes, né? Pode rolar ali um babado, né? Quem sabe um casamento. Mas quando a gente passa por bate-papo, a coisa séria da vida, do dia a dia, do cotidiano, que fragiliza, sim, o movimento LGBT, aí a gente pode dizer com propriedade, né? O movimento LGBT, sim, se torna muitas vezes fragilizado porque nós temos muitas pessoas doentes. E vale ressaltar que o número maior hoje de pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS são de pessoas héteros. Mas nós passamos por um período que éramos identificados como os que contaminavam o mundo, né? Foi chamado como a doença dos gays, né? O câncer gay, a peste gay, né? O câncer gay, enfim. A luta do movimento HIV/AIDS, a luta do movimento LGBTQIA+, ele também perpassou a implantação das igrejas da comunidade metropolitana no mundo, né? Com certeza. Assim como teve lá a luta de Stonewall, quando Troy Perry levantou a sua voz aguerrida, né, em favor de uma igreja militante, ele já falava sobre as lutas das pessoas que convivem e conviviam com HIV/AIDS. É por isso que a gente costuma dizer que nós somos essa igreja militante em direitos humanos. E quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala de uma forma ampla, aberta, e como muito bem você ressaltou, Roberto, cada ICM ela tem uma peculiaridade, né? Ela tem um jeito de ser, ela tem um mover profético muito peculiar. E aí eu me lembro da conversa que eu tive com o Mailton algumas semanas atrás, quando a gente fica, qual vai ser o tema, né? Ele me liga, e pastor, qual vai ser o tema, né? E a gente vai discutir, e aí peraí, deixa eu pensar quem é das ICMs que tem um trabalho, né, mais fincado nessa temática, quem é uma liderança, um diácono, até um membro da igreja que já levanta essa bandeira com muito ímpeto, né? E as pessoas que foram chamadas para esse momento de live, a gente chamou justamente quem tem um trabalho já fincado na história, né? Então a gente coloca que não é um bate-papo aqui de demagogia, não é uma criação, é o compartilhamento de uma vivência, né? E hoje, à noite, a gente vai ter logo mais às 7 da noite, né, de 7 às 10, um momento de intercessão por todo o Brasil. E aí a gente vai ver justamente essa peculiaridade de cada ICM do nosso Brasil. A gente tem ICM Rio, que vai trazer um pouco do PAD, né? Pessoas afrodescendentes, né? O mover da igreja quanto o movimento negro, de negritude. A gente tem a ICM Belo Horizonte, como você bem colocou, tem o artivismo, né? Com a arte, com essa espiritualidade mais mística, que vai trazer um momento direcionado, né? A gente tem a ICM São Paulo, que vai chegar com todo o louvor, com a oração inicial, enfim. A ICM Fortaleza vai ter, ICM Teresina. Cada ICM, ela vai estar participando, e o que a gente queria quanto ICM Cabedelo era mostrar essa pluralidade, esse mosaico vivo do rosto de Cristo. E nessa sessão de lives que a gente faz, que começou desde maio, não é isso, Maio? Desde maio que nós começamos essa sessão de live, era justamente para mostrar a militância, ou as militâncias, que a igreja faz frente, né? Não é apenas uma militância, não é uma frente. São várias. A ICM Cabedelo, ela tem, eu acredito, ela tem um fincou muito mais forte com a diversidade religiosa, né? Mas não deixamos de fazer nenhuma outra, porque também fazemos com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade de rua, quando a gente vai ao encontro delas, levar a sopa, o pão, a oração. E uma coisa tão rica, meu irmão, que você coloca aí, é quando você ou vocês, né, da comunidade, vão ao encontro do pessoal no Hospital São José,
A gente não se preocupa em identificar que somos a igreja da comunidade metropolitana ou queremos que vocês vão à igreja. É da mesma forma que a gente sai quando vai ao encontro do Cristo que mora na rua. A gente lá chega, a gente entrega o pão, entrega a sopa, e eles olham para a gente, vamos orar hoje? Bora, vamos orar hoje. Não perguntam qual a denominação, a gente passou uma vez, isso está muito latente em mim, nós estávamos entregando a sopa, e aí a gente foi orar junto. E alguém passou de longe e gritou, eita, estão recebendo a sopa dos viados hoje, desses demônios que tem aquela igreja. E aí, a própria pessoa que vive em situação de rua gritou, nossa, olha que demônio abençoado. Ele não está nos criticando, ele está trazendo pão e sopa, está dando de comer a quem tem fome, né? Coisa que Jesus ensinou. Você poderia estar fazendo isso agora. Não queremos saber a igreja dele. Nós queremos saber que ele está agindo com a gente com amor. Então, é isso que a humanidade precisa muito mais. Falar de amor, viver amor, experimentar o amor e o acolhimento. E compreender, né? As pessoas estão nos vendo, estão nos percebendo como igreja militante, estão vendo esse mover profético da ICM Fortaleza, que reverbera na ICM Brasil, porque é provocante quando o irmão Robério faz um momento Candelaide, é um momento emocionante, a gente se desprende, né, de tudo e vai sentir um pouco, eu acho que um terço de quem vive com HIV/AIDS, porque quando a gente diz eu imagino o que você que sente, que você vive, a gente apenas imagina, né? Só sabe quem realmente convive. E quem convive sabe do dilema do preconceito que ainda existe muito latente. As pessoas costumam ainda gritar, você tem AIDS. Ninguém compreende o HIV. Ou há diferença entre o HIV e a AIDS. Né? O HIV é o vírus e a AIDS é o adoecimento do corpo. E quando você faz o tratamento, quando você se cuida, você leva uma vida, entre aspas, normal. A diferença é que você vai tomar sua medicação, você vai se cuidar, e às vezes você se cuida muito mais do que quando você tinha saúde, né? Porque você tem que ter a preocupação. É uma coisa muito importante, assim, para você militar no movimento HIV/AIDS, não necessariamente você tem que ser soro positivo, né? Hoje, para você militar em qualquer causa, né, seja as nossas irmãs trans, né, a questão da transfobia, né, a questão do feminismo, é só você ter a empatia, né, isso é muito importante, né, porque às vezes a gente diz assim, eu não vou militar na questão feminista, mas todos nós vivemos numa sociedade machista. Nós, gays, passamos por essa questão. Né? Às vezes, mesmo dentro, digamos, dos nossos nichos, dos nossos espaços, nós vemos o machismo sendo muito repassado nas nossas relações, de dominação, de subjugação. E isso nós temos, digamos assim, que ressignificar essas relações. Isso é muito importante. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, nós tivemos experiências, a gente já chegou a dar comunhão para pessoas que nunca tinham comungado. Pessoas que diziam, olha, há muito tempo eu não me confesso, mas a gente já chegou a dar, é o que a gente chama dentro da Igreja Católica de extrema unção. Né? Tem um depoimento uma vez, eu estava fazendo uma visita e tinha um paciente que tinha tendências suicidas. Aí, simplesmente, eu saí do meu papel e fui trabalhar com todo, porque a gente é um todo, como psicólogo, né? Porque ele estava direto, era do segundo, o prédio lá não é muito alto, mas ele estava olhando, dizendo, se eu pular daqui, né? E fui fazer todo um trabalho de desconstrução dele. Né, dizendo assim, irmão, se você pular daqui, você não vai morrer, mas você vai ficar todo quebrado. Então, não faz sentido, para de graça,
vai cuidar da tua saúde, entendeu? Ou seja, tentando colocar aquela situação que o prejuízo ia ser maior para ele, né? Que não fazia sentido naquele momento. E ele, aí é mesmo, né? Aí, no final, a gente ficou meia hora. Eu parei o trabalho de capelania com o osso, porque na prioridade naquele momento, Jesus estava chamando, eu quero você aqui agora. Certo? Nós já tivemos um caso que me tocou muito, que um rapaz, existe um câncer chamado sarcoma de Kaposi, que foi um câncer que dá na pele, e esse câncer estava na pele dos primeiros casos do HIV/AIDS na década de 80, quando a pessoa está com a imunidade muito baixa. E isso tinha um rapaz de 25 anos que estava internado, o namorado dele estava do lado, ele com muitas dores, e aí eu convidei eles para, quando saírem do hospital, irem participar do Natal com a gente. Infelizmente, esse rapaz de 25 anos, ele estava muito debilitado quando foi descoberta a questão e ele chegou a óbito. E aí, numa outra ocasião que eu fui, quando eu fiquei sabendo disso, eu saí lá, né, e fui chorar no pátio. Eu fui chorar porque aquele caso me chamou muita atenção. Né? Aquele rapaz de 25 anos, novo, muito chão pela frente. Lógico, aquilo mexeu. Mas aí, por outro lado, a gente tem depoimento de pessoas que dizem assim, olha, eu me senti tão bem com a visita que você fez. Aí a gente ganha o dia, a gente ganha a nosso final de semana. Porque a gente sabe, tem dias que a gente sai de lá exausto, cansado, porque às vezes é um clima pesado também, mas tem dias que a gente diz assim, né? Levanta, às vezes ainda não está com tanta disposição para ir, quem quer esticar mais o sábado. Aí tem uma voz interna que diz assim, Deus, levanta daí, levanta essa tua bunda daí, que tu tem saúde, tu tem... Não foi para isso para tu ficar, tu vai porque o teu compromisso é esse. E a gente vai não por obrigação, por amor, porque é algo que nos impulsiona. É esse amor que faz com que tenham as lives que vocês fazem, né? Nesse momento a gente poderia estar fazendo N coisas, e num momento a gente está fazendo uma escolha, porque isso também é uma forma de amor. Então, assim, a gente tem experiências maravilhosas, né? De coisas que a gente já vivenciou há 6 anos, né? Fazendo esse trabalho, 2 anos em grupo, 3 anos aí, né? Então, nós estamos nesse trabalho. Não é fácil, o desafio ele é constante. É necessário que a gente leve essa discussão assim, para que as outras ICMs tenham uma retaguarda, que possam acolher ou pastor, ou diácono, alguém que tenha esse preparo para receber essa pessoa, e se não tiver na comunidade, mas encaminhar para um serviço de psicologia, né, para um trabalho pastoral, para que essa pessoa ela consiga, né, dar vazão, ela consiga falar dessas coisas que estão engasgadas, às vezes, que ela não se abre, não tem familiar, não tem amigo, ou seja, a verdade que ela tem, ela não consegue partilhar essa verdade com ninguém, com medo da rejeição. Então, que nós tenhamos, em outras ICMs também, uma política de acolhimento, né? E questão ética, né? Que é guardarmos, a gente não pode estar expondo as pessoas, né? A gente tem que respeitar. Eu citei aqui um irmão lá de Teresina, mas citei porque esse irmão mesmo, ele fala, né? Então, assim, não é algo que eu vou estar expondo ele à toa, né? Ele milita, mas a gente não pode estar... eu vi fulano tal. Não pode, a gente tem que ter uma questão ética, seja como psicólogo, seja como pastor, né? Se um irmão chega para falar da sua condição e pede, você tem que guardar, assim, o sigilo daquela questão, para que ele possa voltar à sua comunidade, participar, e quem sabe surgir outros ministérios espalhados aí por outras ICMs do Brasil, né? Porque Jesus tem várias faces, o rosto de Jesus, ele se manifesta em várias faces, e uma delas
é com as pessoas vivendo com HIV e AIDS, vivendo e convivendo. Fato. Bom, eu vou deixar aqui registrado o nosso irmão Wallace Ferreira, lá da ICM Rio, que também está acompanhando e assistindo a nossa live. O Carlinhos Silva, lá de Alagoa Nova, aqui do interior da Paraíba. Um beijo a vocês dois. Muito obrigado por estar nos acompanhando. E eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade. Vocês têm acesso aos dados dos índices de HIV/AIDS aí no estado do Ceará? Nesse momento, irmão, a gente não tem acesso, assim, nós temos o reverendo Igor, que ele é farmacêutico, né, ele já trabalhou, já militou, inclusive nessa causa, então, assim, nesse momento eu não tenho essas informações, né, a gente sabe que realmente, assim, hoje, como se consegue conviver com HIV e AIDS de uma forma... Então, nós estamos tendo um caso muito grande de pessoas mais jovens se contaminando, né? Porque elas acham que fazer o tratamento, né, não tem efeitos colaterais, e não é só efeitos colaterais físicos, envolve também a questão do psicológico, né? Então, hoje, infelizmente, assim, o próprio Ministério da Saúde não faz um trabalho de conscientização, né, de prevenção, porque acha que fazer um trabalho desse vai estar estimulando as pessoas, quer dizer, uma ideia totalmente equivocada, né? Então, a gente está tendo isso e o aumento muito grande em casos de pessoas heterossexuais, né? Pessoas idosas, né? Por quê? Porque são pessoas, às vezes, que os esposos, né, saem de casa, deixam as suas esposas, fazem sexo com pessoas, né, profissionais de sexo sem nenhum cuidado e voltam para casa, passam para os seus parceiros, para as suas parceiras. Então, nós estamos tendo esse caso de pessoas heterossexuais, de idosos também, e de adolescentes e de jovens, né? Então, nós estamos tendo esse caso. É importante que a gente leve essa discussão, né, para as políticas públicas e sociais. A gente não pode deixar de discutir isso. Não é porque hoje tem um tratamento mais efetivo que a gente vai deixar de falar sim, né? Tem tratamento, mas não tem cura, né? E a gente sabe que existem efeitos colaterais, porque é uma medicação muito forte, muito pesada. É lógico que você viver com a cabeça bem, você vai ter como lidar com isso. Mas nós precisamos, sim, falar sobre isso. Os últimos anos não tem se discutido isso, né? A nossa política pública tem fechado os olhos para essa questão, né? Como o pastor William falou, hoje ainda existe muito grande dentro da comunidade, né, homossexual, mas a gente sabe que hoje são pessoas que têm mais esclarecimento, têm mais um trabalho de prevenção, tá bom? E o mais interessante, tocando ainda no ponto dessa questão do ente público, né, que o próprio governo federal cortou o envio de preservativos para os estados, né, que na última live, na live anterior de sábado passado, nós tivemos aqui presente o Cordel Vida, a ONG Cordel Vida, que é uma das ONGs que ela, aqui no nosso estado da Paraíba, que trabalha e milita com essa questão do HIV/AIDS, e eles estavam dizendo, expondo, gente, a questão da camisinha, a questão do lubrificante, principalmente para aquela população mais vulnerável, ela é de suma importância, porque eles Exato. também praticam atos sexuais, né? Também fazem sexo, e eles precisam se prevenir. E isso é muito preocupante, essa política vinda desse governo, né? E nos alerta, nos coloca em tom de alerta também, enquanto igreja militante, que aí eu vou pegar um outro ponto da sua fala que você
toca constantemente, o que nós, enquanto igreja, nós estamos fazendo, o que diz na nossa profissão de fé, né? Que os sistemas e estruturas que estão destruindo a criação, como nós estamos nos portando diante disso? Porque aí é todo um sistema que está se montando para destruir o indivíduo, para destruir o outro humano. E nós, enquanto igreja militante, o que nós estamos fazendo frente a isso? E Exato. que não só nós, enquanto Cabedelo, então não só vocês, enquanto Fortaleza, mas que também que todas as nossas comunidades no Brasil inteiro possam também fazer essa reflexão. Reverendo? Só agradecer por essa 1 hora e 22 segundos de bate-papo maravilhoso, né? Obrigado. Mais uma vez, me sinto extremamente feliz por, mesmo de longe, estar nesse contato com o Roberto. É sempre uma pessoa que eu admiro demais, que eu gosto muito, né? Então, gratidão, meu irmão, por estar conosco nesta tarde, nesse bate-papo. Espero que esteja conosco mais tarde, né, na live de intercessão, de oração e de louvor, né? E é isso. Obrigado também a Mailton por estar conosco nesse momento. É idealizador, né, desse movimento de lives. Então, gratidão Eu a ambos convido por os estarmos juntos irmãos para nessa uma tarde. outra oportunidade, quando estiverem em Fortaleza, né, a gente fechar um dia aí e a gente ir lá conhecer o nosso trabalho no São José, né, marcarmos, Com certeza. né, para a gente ir. Muito obrigado, Mailton, pelo seu trabalho, né, você aí à frente, dando seu testemunho. Pastor Williams também, obrigado pelo convite. E sempre cabe dele está de parabéns por essas lives. Nós precisamos, sim, de comunidades mais engajadas, porque o próprio Jesus, né, ele foi assassinado por uma questão política, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Porque Verdade. ele pregava a política da inclusão, né? E aqueles que não queriam acabaram assassinando. Então, foi um crime político. O crime de Jesus, a gente não esqueçamos isso. Então, que nós possamos ser vozes, né, das nossas irmãs e irmãos que vivem, convivem com HIV, AIDS. É esse o grande desafio, né? Nós, enquanto militantes, nós, enquanto ICMs espalhadas aí, né, no nosso país, que é um continente, levarmos esse momento para essas pessoas que nos procuram, né? Que a gente possa, acima de tudo, acolhê-las, tá? Um obrigado a vocês pela oportunidade e fico aqui aberto para, em outra ocasião, né, a gente podermos estarmos presentes, virtualmente ou presencialmente. Que Deus proteja a ICM Cabedelo, para você, Maírta, a você, Pastor Williams. Muito obrigado. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado. Amém.